fatos de Deus. Tome posse do que já lhe pertence. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que muitas mentalidades erradas foram destruídas da sua cabeça já. Agora fique tranquilo, pois isso precisa acontecer. Porque eu me lembro quando Deus fez isso comigo. E a parte importante é, a não ser que você aprenda a orar de acordo com a nova aliança, a oração se torna algo estressante. As pessoas acham difícil orar da forma correta, porque eles não entendem a nova aliança. E por que as pessoas não entendem a nova aliança? Porque estão com os corações endurecidos e verdadeiramente influenciados pelas tradições da religião. Como eu disse em outros vídeos, se você não vai orar em fé, por favor, não ore. É muito melhor não orar. Eu sei que as pessoas têm muitos problemas, e o problema que você tem não ocorre porque você não entende a Bíblia, mas sim porque você foi ensinado de uma forma errada. Foi ensinado para você tradições e você não vai conseguir lhe mostrar em nenhuma das cartas de Paulo, João, Tiago, etc., que nós devemos pedir coisas pessoais para a nossa vida. Uma coisa que eu sempre falo, Jesus não viveu na nova aliança. E eu preciso que vocês entendam isso. Ele trouxe a nova aliança com a sua morte de cruz. Você tem que entender que os evangelhos ainda estavam sob a ótica da velha aliança. Você precisa entender, quando ler os evangelhos, para quem Jesus estava dirigindo aquelas palavras. Então, Vinícius, o que Jesus falou não foi importante? É claro que foi, meu irmão, minha irmã, muito importante. Mas você precisa ler os evangelhos sob a ótica da nova aliança. Aliás, toda a Bíblia. Olha o que o próprio Jesus disse em João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Se você prestar atenção em tudo aquilo que Jesus disse e aplicar literalmente em sua vida, você vai ter muitos problemas. Porque muitas vezes Jesus estava se dirigindo aos judeus daquela época. Jesus disse para os seus próprios discípulos que eles deveriam obedecer à lei. Jesus disse às pessoas que se a sua mão te levasse a pecar, você deveria cortá-la. Você precisa ler, estudar e achar todas as coisas que Jesus disse, mas entender que ele não vivia na nova aliança e que somente quando o Espírito da verdade viesse é que eles entenderiam muitas coisas. Leia a palavra, meu irmão, minha irmã, sempre com a frase na mente: está consumado. Se a cruz não mudou nada, qual o motivo da cruz então, meu irmão, minha irmã? É muito triste quando as pessoas acham que a cruz é somente para o perdão dos meus pecados e para eu ir para o céu. E é por isso que os cristãos têm vivido na derrota, porque eles completamente negam o poder da cruz, de uma forma muito sutil, porque estão impregnados pela religiosidade. Se você não entende a obra consumada da cruz, você vai traduzir muitos versículos com uma mentalidade religiosa. Então, se faça essa pergunta: o que Jesus já me deu através da obra consumada da cruz? E agora vamos entrar num assunto incrível que você vai adorar. Vamos falar sobre promessas e fatos de Deus. Entenda isso. Há uma diferença entre promessas e fatos de Deus. Mas Vinícius, fatos de Deus não estão na Bíblia. Eu nunca li isso. Sim, isso é verdade, meu irmão, minha irmã. Esse termo não está na Bíblia. Esse termo fato de Deus eu aprendi com meu amigo Reinhard. E através disso identifiquei diversas promessas que já me foram dadas através da cruz de Jesus. Então, para você entender, as promessas de Deus
que já me foram dadas é igual a fatos de Deus. As promessas de Deus que receberei no futuro igual a promessas. Não faz sentido você fazer a afirmação de que algo que não está na Bíblia, meu irmão, minha irmã, é errado. A pergunta que você deve fazer: a palavra de Deus ensina algo contra isso? Essa é a pergunta. Esse termo fato de Deus serve para identificar facilmente o que nos foi dado. Perceba que fato de Deus é algo muito bíblico, mas esse termo não está na Bíblia. Então, o que eu chamo de fatos de Deus, para você ficar bem claro na sua mente? De novo, existem promessas e existem fatos. A não ser que você entenda a diferença entre eles, você não estará apto para orar de acordo com a nova aliança. A promessa é algo que Deus te prometeu, e isto está sempre referente ao futuro. Se Ele prometeu, você não tem mais que pagar por isso, entenda, porque Jesus já pagou. Você agradece, se apropria pela fé e espera. Pare de pedir pelas coisas que Deus já te deu. Isso é uma negação à obra consumada da cruz. A cruz mudou tudo. A cruz não é sobre o perdão dos seus pecados e somente para te levar para o céu, meu irmão, minha irmã. Mas é sobre uma aliança, é sobre uma nova forma de Deus se relacionar conosco. Uma promessa é algo que Deus te prometeu que faria. Então, Vinícius, como eu recebo uma promessa? Como eu herdo essa promessa? A Bíblia diz de forma clara em Hebreus 6,12: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Meu irmão, minha irmã, sejam imitadores daqueles que, através da fé e perseverança, herdaram as promessas de Deus. Então, independente daquilo que Deus te promete, você tem que imitar aqueles que, através da fé e perseverança, receberam as promessas. E ainda a Bíblia diz no mesmo versículo, para que não sejamos negligentes, preguiçosos. Então a pergunta: como você herda uma promessa de Deus? Você não pode ser preguiçoso, meu irmão, minha irmã, negligente. Você tem que continuar crendo e você tem que perseverar até que a promessa se manifeste na sua vida. Você não tem que pagar pela promessa, entenda isso, porque Jesus já pagou por ela. E o problema se encontra quando não entendemos a nova aliança e acabamos tratando uma promessa como um fato de Deus. E devido a isso, meu irmão, minha irmã, ela nunca acontece, ela não se manifesta, nós não a recebemos, nós não experimentamos. E o que nós fazemos? Aí que a religião entra, que vamos convencer a Deus a mudar isso. Vamos convencer a Deus a nos curar e prover em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, eu vou repetir 1000 vezes para você. A oração da nova aliança não é convencer a Deus de nada. Essa é uma oração da velha aliança. Na velha aliança você trabalhava muito, você orava e assim ele respondia. Mas na nova aliança, Jesus já pagou na cruz. E o que é um fato de Deus, para ficar bem claro na sua mente? É tudo aquilo que Deus já me deu através da obra consumada da cruz. O fato de Deus é tudo aquilo que a Bíblia nos diz que Deus já nos deu, algo que está no passado ou no presente contínuo. Um fato de Deus não tem nada a ver com quanto inteligente você é, com quanto você lê a Bíblia ou quanto você jejua. Não tem nada a ver com isso. Uma promessa diz respeito ao futuro, mas o fato de Deus sempre diz com respeito ao passado ou, no máximo, ao presente contínuo. Nós estamos falando da oração da nova aliança. A cruz é onde a nova aliança foi selada. A obra da cruz, meu irmão, minha irmã, é suficiente. Uma das coisas mais difíceis para todos os cristãos de todo o mundo é parar de pedir, meu irmão, minha irmã. Parar de pedir. Eles não querem entender que tudo já foi pago pela cruz. Nós já fomos completamente abençoados por Deus. A oração da velha aliança tenta convencer a Deus de te abençoar. Muitas pessoas usam a passagem que eu usei, Vinícius, por muito tempo, que está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos,
Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Gente, isso é velha aliança. Se humilhar para convencer Deus para Ele te dar algo e te abençoar, isso é velha aliança. Pare de tentar convencer a Deus e convença o seu próprio coração todos os dias. Agradeça. Entenda que o preço foi pago na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Exalte o nome de Jesus todos os dias. Agradeça, agradeça e agradeça por todas as bênçãos que Deus já te deu. Se você convencer seu coração do que aconteceu na cruz, você não vai precisar pedir por mais nada. Creia, diga obrigado e haja. E uma vez que você aprender isso, entenda. A oração da nova aliança é muito simples, mas uma vez que você orar dessa forma, vai parecer quase que absurdo para você quando as pessoas falarem que você precisa convencer a Deus, que você tem que orar intensamente para tentar convencê-lo de alguma coisa. Vou dar um exemplo bem claro sobre fato de Deus agora, meu irmão, minha irmã. Eu vou fazer uma ilustração que vai ajudar você a captar essa importante verdade. Presta atenção. Imagine que você esteja passando por uma situação muito difícil na sua vida. Você está enfrentando dificuldades e circunstâncias que impedem que você experimente a plenitude da vida que Jesus prometeu quando ele disse que veio nos dar uma vida em abundância, conforme diz em João 10:10. Você começa a orar e orar, pede que outras pessoas orem por você, ora com mais intensidade e, enfim, além de orar, você começa a jejuar também. Você pede que Deus lhe dê forças, mude as circunstâncias e tudo o que mais que sente que precisa obter vitória. Embora a sua oração, o jejum ou a oração de outras pessoas em si mesmos não sejam ruins, fazer isso em relação aos fatos celestiais realmente é ruim. Agindo errado assim, meu irmão, minha irmã, transformamos o fato celestial, o fato de Deus que está no presente, em uma promessa que agora está no futuro e jamais será nossa. Ela permanecerá no futuro, porque os fatos de Deus já são ações passadas, algo que já aconteceu, enquanto as promessas são ações futuras, algo pelo qual ainda estamos esperando. Aí começam os questionamentos. O que está acontecendo? Por que essa oração não é respondida? Por que Deus não lhe responde? E parece ignorar as suas orações e as orações das outras pessoas que estão orando por você. Sabe o que acontece? A frustração toma conta. E por fim, você fica tão desanimado que desiste, talvez até de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, um dia a sua vida chega ao fim e você morre e fica diante de Jesus. Ele lhe dá as boas-vindas no céu e pergunta se você tem alguma pergunta em relação à sua vida na terra. E esta era a oportunidade pela qual você esperava, já que nunca recebeu resposta para algo específico pelo qual você estava esperando enquanto vivia na terra. E você abre seu coração dizendo o quanto ficou decepcionado, porque quando você realmente precisou, ele não respondeu e não lhe deu vitória para que você pudesse viver uma vida abundante como ele lhe prometeu. Aí, meu irmão, minha irmã, com um sorriso no rosto e o coração cheio de compaixão, Jesus segura sua mão e vocês caminham juntos até um enorme depósito. E você entra pela porta e lá estão centenas de prateleiras lotadas de tudo quanto possa imaginar. E você vê exatamente o que pediu a ele enquanto atravessava suas crises. E você diz: Jesus, está ali a força que eu te pedi. E você aponta para a próxima prateleira e continua: e aqui está a vitória pela qual eu orei e jejuei, Senhor, por que o Senhor não me deu? Jesus sorriu e lhe disse: meu amado, você se lembra da nova aliança? Nela meu Pai se comprometeu legalmente com você e estabeleceu a única maneira de nos relacionarmos com você e de você se relacionar conosco. Lembra-se?
Escrevemos claramente na Bíblia que lhe demos todas as coisas, através da nova aliança. No instante que lhe demos, colocamos tudo aqui neste depósito. Já não cabiam mais a nós lhe dar. Mas você pegar essas coisas. Então Jesus o leva para fora do armazém e aponta para a parte da frente, e ao olhar para cima você vê uma placa enorme com seu nome escrito. Você olha para ele com os olhos cheios d'água, pois agora você entende e se lembra do que ele escreveu em 2 Pedro 1,3, que seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E ele balança a cabeça e com os olhos repletos de amor e compaixão diz: sim, meu amado, quando eu morri na cruz e selei a nova aliança, nós colocamos todas as coisas que você precisaria para uma vida abundante no seu depósito aqui. Eu vi você orando, eu vi você pedindo, suplicando, jejuando e implorando, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Essas coisas já não eram minhas, nem do meu pai. Elas eram suas e, portanto, não podíamos dá-las a você. O depósito tem seu nome nele e nós teríamos que roubá-lo para lhe dar essas coisas. E meu pai e eu não somos ladrões. Meu querido irmão e irmã, eu espero que você entenda essa ilustração. E a partir de agora entre com ousadia no seu depósito do céu para pegar todos os seus fatos celestiais, os fatos de Deus que são seus, e viver uma vida de vitória completa e constante que glorifica a Deus e honra a maravilhosa nova aliança. Meu irmão, minha irmã, quando eu chegar no céu, eu quero encontrar um depósito vazio com meu nome nele. É vital entendermos que, quando nos achegamos a Deus em oração, não devemos tentar convencê-lo de nada, de absolutamente nada. Ele já nos deu todas as coisas através de Cristo e fica o tempo todo se esforçando para nos convencer simplesmente a nos apropriarmos pela fé e desfrutarmos da bela nova aliança. Meu irmão, minha irmã, 1 minuto de apropriação pela fé na obra consumada da cruz vale muito mais do que uma noite inteira de clamor a Deus com base na esperança. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e vai mudar a sua vida radicalmente. A escolha é sua. E eu peço que você compartilhe essa mensagem para difundirmos juntos esta verdade ao mundo. Vamos orar? Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, revela aos meus irmãos e irmãs sobre as verdades da nova aliança. Que o seu Santo Espírito seja o condutor da verdade aos corações que ouvem esta mensagem. Que eles apropriem-se pela fé de tudo o que foi dito e vivam a vida incrível, maravilhosa e abundante que Jesus morreu para nos dar. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.